Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor. Aqui no canal a gente fala sobre investimentos, macroeconomia, asset allocation e outras coisas mais aí dentro desse universo. Hoje, na verdade, eu queria propor aí um quadro novo para o canal, um quadro para a gente falar semanalmente sobre macroeconomia, né? Trazer um pouco da minha visão da semana, um pouco das dinâmicas que vem acontecendo aí no campo mais macro, né? Então a ideia é talvez a gente fazer isso todo domingo ou pelo menos uma vez por semana, a gente falar um pouquinho aqui, conversar, bater um papo sobre macroeconomia. Certo? Vamos rodar a vinheta? Show. Bom, eu acho que esse primeiro vídeo aqui ele vai ficar um pouco mais longo. A ideia eu acho que é a gente bater um papo aí de 5 a 10 minutos por semana. Mas nesse primeiro vídeo eu queria trazer, na verdade, uma retrospectiva aí de 2021. Né, passar um pouco da minha interpretação do que aconteceu em 2021 e alguns acontecimentos aqui dentro, principalmente de Brasil, para a gente entender um pouco a dinâmica interna nossa. Então esse vídeo talvez ele fique um pouco mais longo, mas a ideia é a gente trabalhar aí entre 5 e 10 minutinhos para falar um pouco do cenário global toda semana. 2021 foi um ano de risk-on para a maioria dos mercados, né? Muitos mercados emergentes, mercados desenvolvidos, aí, Estados Unidos. Foi um cenário, foi um ano aí onde as bolsas elas performaram muito bem, né? E aqui no Brasil a gente descorrelacionou bem, principalmente a partir ali do início do segundo semestre, né? Ali em junho, julho, a gente começou a descorrelacionar bem no mercado, a gente vinha até o momento com um riscão bem forte, ali nossa bolsa chegou a bater próximo a 130 mil, e aí depois a gente viu ela, né, corrigindo até a casa ali perto dos 100 mil pontos novamente ali pelo final do ano. E o que aconteceu nesse cenário todo, né? Enquanto o mundo ele estava surfando uma onda de liquidez, de otimismo, né, muito voltada pelas políticas monetárias que a gente já conversou em alguns domingos e também tem um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre o quantitative easing. Então os Estados Unidos estavam surfando muito forte essa onda de liquidez e a gente estava vendo all-time highs, né? Topos atrás de topos, recordes atrás de recordes ali das bolsas americanas, enquanto aqui no Brasil a gente vinha completamente descorrelacionado, né? E aí completamente por problemas internos nossos. A gente observou ali a partir de junho, julho, um quadro fiscal se deteriorando. A gente viu ali a questão dos precatórios, teto de gastos, já conversamos bastante sobre isso, né? Isso foi o que acarretou a gente ter um spike da nossa curva de juros muito forte. Por exemplo, se a gente pegasse as pesquisas ali no final de 2020, quanto é que terminaria a Selic em 2021, a maior casa ali estava passando algo em torno de 3,5, salvo engano. Fizemos já um vídeo sobre isso também. E ninguém esperava, de fato, a gente terminar o ano ali agora de fevereiro, na verdade, de 2022, a gente está com a Selic a 10,75, né? Um cenário completamente adverso, completamente diferente do que todo mundo estava desenhando, todo mundo estava se posicionando, né? E aí vem todos esses problemas internos, faz a nossa Selic sair ali de 2,25 para 10,75, um spike muito grande, né? Um delta muito grande, uma oscilação muito rápida, né? E aí essa oscilação ela traz consequências fortes aí para as empresas e para a economia como um todo. E isso acontece também uma reprecificação aí no mercado de equities, né? A gente passa nosso risk free, nosso custo de oportunidade ele acaba ficando muito maior e acontece uma reprecificação dos ativos de risco, acontece uma reprecificação aí no valuation de algumas empresas, principalmente empresas mais de growth, empresas mais tech, que tem aí a sua premissa de crescimento, a curva de crescimento lá na frente, né? Então, quando a gente aumenta a taxa de juros, trazer isso a valor presente, acaba tendo impacto maior ainda, mas de fato o que a gente viu foi a bolsa nossa ali corrigindo de 130 a 100, né? Além dessa questão aí de nossas internas, né, problemas internos, precatório, teto de gastos e tudo mais, observamos também uma desaceleração por parte da China. E aí a gente vê ali principalmente minério de ferro, né, saindo da casa de, se não me engano, algo próximo a US$ 200 ou um pouco menos do que isso, corrigindo, chegando a bater 85, US$ 90 ali para o final do ano. Isso também impacta muito a nossa bolsa, porque a gente tem aí 40% da nossa composição voltada para commodities, né? Então, quando China desacelera, isso acarreta consequências aqui para o Brasil e para outros emergentes também que têm a sua composição voltada para commodities, né? Então a gente observou isso em 2021, o Brasil andando bastante na contramão do mundo, Estados Unidos e outras bolsas aí muito forte na questão do all-time high, e a gente conseguiu ter aquela frase, né, de o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade, né? Então enquanto o mundo surfava essa onda
injetada muito pela questão do quantitative easing, né, formada muito pelas políticas monetárias que foram feitas lá nos Estados Unidos, de injeção de liquidez, das compras de bonds e tudo mais. O Brasil perdia essa onda mais uma vez e a gente ficava para trás. E aí agora entra 2022 e toda essa onda de políticas monetárias expansionistas muito forte que fizeram o quantitative easing, né? Todo esse capital injetado, ele acaba trazendo consequências fortes para o mercado também. Falamos isso também no primeiro vídeo do canal, acho que é bem interessante. Quem não assistiu ainda, assistir um pouco lá, a gente falando sobre quantitative easing, quantitative tightening, runoff, tapering e tudo mais, né? Essa dinâmica principal aí da matriz que eu chamo do mercado americano, que acaba impactando todos os mercados, né? Acaba impactando principalmente o mercado de juros, de bons e tudo mais. Isso acarreta ali uma reprecificação e um impacto grande em todos os outros mercados. Então eu acho que é bem importante. Quem ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui também na descrição desse primeiro vídeo que a gente fala sobre isso. E a consequência disso foi aí a gente começou a observar uma inflação bastante acelerada, principalmente Estados Unidos, Europa, Brasil também, né? A gente acabou aqui o IPCA fechando em 10,07, se eu não me engano, 10,7% em 2021. Vimos Estados Unidos com 7 ponto alguma coisa também de inflação, e isso é bastante dado, né, a níveis históricos ali dos Estados Unidos, que até tempo atrás brigava, né, lutava ali para conseguir aquecer um pouco mais a economia, conseguir aquecer um pouco mais a inflação, porque ela ficava sempre abaixo do centro da meta, e agora a inflação ela tá um pouco pode ser, como é que se diz? Bom, esqueci a palavra agora, mas a inflação perdendo controle, né? Perdendo controle ali nos Estados Unidos, o que leva agora a políticas monetárias um pouco mais contracionistas para conter a inflação, né? Aqui no Brasil a inflação ela também comeu solta, né? A gente viu aí diversos subgrupos do IPCA e do IGPM com uma inflação bastante acelerada. Nossa inflação, pela nossa característica de país ainda subdesenvolvido e muito dependente de commodity e tudo mais, ela tem uma resposta um pouco mais rápida até do que a inflação, a composição da inflação americana, certo? Então a gente vai ver algum outro grupo ainda puxando um pouco a inflação pela sua natureza, de ela ter uma resposta um pouco mais lenta, ela né, historicamente apresentar uma inflação após a inflação dos outros subgrupos. E aí a gente vê Estados Unidos também nesse mesmo cenário, junto com a Europa, fazendo com que o governo, né, o Fed ali no caso, os bancos centrais europeus, mudando um pouco essa postura de expansão, né, de uma política monetária expansionista para a migração de uma política monetária contracionista, né? Então, o Fed por muito tempo dizia que a inflação era transitória. A gente vê alguns domingos falando sobre isso e eu batendo muito forte, achando que a inflação ela não tinha uma característica transitória, né? E a inflação ela tem ainda um grande perigo, que é a inércia que ela traz, né? Muito grande. Nós brasileiros aqui, o pessoal que é mais velho, sabe o impacto que isso traz, a bola de neve que isso acaba acarretando aí para a economia. E a gente vê agora em 2021 uma postura bem diferente. Na verdade, começa ali no final de 2021, início de 2022 agora, uma postura diferente do Fed com relação à política monetária, falando mais na questão contracionista, né? Então vamos segurar, vamos diminuir a liquidez, vamos parar o quantitative easing, né? Vamos começar o tapering, vamos aumentar o pace do tapering, é o momento que a gente está agora. Vamos começar o quantitative tightening, né? Que seria a venda desses ativos, vamos começar o runoff, né, tirar esses ativos do balanço ali do Fed e consequentemente tirar um pouco de liquidez do mercado, né? O impacto agora que a gente tem que observar é como o mercado reage a tudo isso, né? O mercado americano não reagiu bem, né? Janeiro, a gente já teve um janeiro bem ruim para o mercado de equities americano. Fevereiro vem um pouco nesse tom um pouco mais cauteloso, né, digamos assim, com relação a isso, porque depende muito da postura do Fed com relação ao quanto, né, ao quanto vai ser o aumento ali da taxa de juros, qual vai ser o pace, qual vai ser a magnitude e quantos aumentos a gente vai ter ali na taxa de juros americana, e quando começa e quanto seria o tamanho dessa questão do runoff deles, né? Então, isso acaba trazendo um pouco de pessimismo, não de pessimismo, né, mas de reprecificação ali com relação ao mercado de equities americanos e tudo mais. E isso acaba, né, causando impacto em cadeia para o mundo como um todo, né? E aqui no Brasil a gente viu ali a partir de janeiro, né, a partir do dia 5 de janeiro, se não me engano, que a gente pode ver ali uma entrada muito forte de capital estrangeiro no Brasil. Se não me engano, a gente já passou 43 bilhões em pouco menos de 30 pregões.
É muito dinheiro mesmo, gringo entrando no país, enquanto ao mesmo tempo a gente ainda observa muito saque dos institucionais e pessoas físicas, né? Então tá tendo essa troca de mão aqui no mercado brasileiro e fez com que a gente descolasse bastante aí do mercado, principalmente o mercado americano, né? O mercado americano aí num tom aí no início do ano um pouco mais risk-off, e a gente aqui um pouco mais risk-on, movido por essa injeção de capital estrangeiro e também uma postura mais expansionista da China. Né? A gente conversou ali agora há pouco sobre a China, ela ter segurado um pouco, ter feito algumas políticas ali contracionistas que fez com que a demanda, principalmente por algumas commodities, fosse bastante afetada. Isso afetou o Brasil. Agora a gente vê a China acelerando novamente, né? A China, por exemplo, nas questões ali de políticas monetárias, ela diminuiu o redesconto, diminuiu a questão das taxas de empréstimos de curto prazo, abaixou a taxa de juros deles também, tá? Tipo, como seria a nossa Selic, né? A taxa básica de juros chinesa. Então, enquanto os Estados Unidos agora entra num momento contracionista, a China, que fez esse movimento um pouco mais ali no segundo semestre de 2021, acaba no início do ano, pelo menos os sinais que vem nos mostrando é de um momento de aceleração, de expansionismo, e isso é muito positivo, principalmente para o Brasil, principalmente para países emergentes que dependem muito, né? Tem muito do seu ciclo econômico ali voltado para commodities. Então isso ajuda muito ali o que a gente vem observando aqui dentro do Brasil, essa performance, principalmente do Ibov, do nosso mercado de equities, com relação aos outros pares, com relação a Estados Unidos, né? Tem um cenário também mais fundamentalista, a gente chegou a rodar aqui PE em volta de 7 vezes, 8 vezes ali, tirando o Petro Vale. Então a gente estava muito descontado. Se a gente olhar, por exemplo, a S&P estava rodando a 25, 28 vezes. Então existia realmente uma discrepância muito grande quando a gente olha a questão de valuation, de fundamentos, né, de dados das empresas, justamente por causa de todas essas questões micros ali que a gente comentou. Deixou o nosso mercado realmente num cenário muito depreciado, onde cada vez mais esse upside ele ficava mais evidente, né? Ele ficava cada vez a margem de segurança, ela ficava cada vez mais evidente, dado ali os fundamentos das empresas, né, e tudo mais. Então é esse o momento que a gente se encontra agora, né? Observando muito mais a postura do Fed com relação a quão hawk eles vão ser no que tange a taxa de juros, no que tange aí também desculpa, no que tange a taxa de juros, no que tange a diminuição do balance sheet, né, o runoff ali dos ativos dele. Então isso vai delimitar muito a questão de o quão liquidez vai ser retirada ou não vai ser retirada no mercado, certo? Temos que observar também muito próximo à China, né, se esses sinais de aceleração ele se mantém, né, se a China continua com essa postura um pouco mais expansionista, isso vai ser muito bom para o Brasil, né, no que tange ali a recursos, commodities e tudo mais. E aí tem um outro elemento forte aí, pegando a questão geopolítica, né? Até deixa eu compartilhar a tela aqui rapidinho. Eu mostrei já isso nesse vídeo, mas eu acho muito legal que foi um compilado da Bloomberg sobre qual que é o principal downside, né? Qual é o principal risco ali no principal cenário de algumas assets. E muita gente falou do tapering, né? Ou erros na política monetária. Falamos já bastante isso em outros vídeos. Quem não assistiu, assiste, que é muito importante. Outra questão forte que apareceu aí com relação à inflação, né? E a gente viu essa inflação aí, estamos vendo a inflação acelerando. Brasil, Europa, Estados Unidos, tem inflação por todo lado, alguns emergentes também sofrendo muito com inflação. E aí, até uma curiosidade aqui, abrindo parênteses, né? Aqui no Brasil, desde o Plano Real, historicamente a gente não consegue baixar 400 bips da inflação year to year, né? Ano após ano. Ou seja, se a gente olhasse um pouco a inflação, historicamente ali da implementação do Plano Real, que foi muito bem sucedido, a gente não conseguiria baixar de 6% agora para 2022, né? Então 10% foi 2021, seria algo aí próximo a 6% para 2022, o que é realmente o cenário de algumas casas vem trazendo ali 5.7, 6.2, tem algumas casas mais otimistas trazendo algo perto a 4,5, né? Eu acredito ali numa Selic um pouco mais próxima, um pouco acima de 5, mas enfim, né? Vamos ver. Outro cenário aqui é a questão da pandemia, novas variantes, a gente viu o Omicron até. Falamos em alguns domingos, podemos trazer mais vídeos aqui com relação às variantes, o impacto da pandemia, cadeia de suprimentos e tudo mais. E aqui, esse ponto aqui que eu queria trazer legal, geopolítica
os riscos geopolíticos, né? A gente, nesse momento, vê uma tensão muito grande ali na questão da Rússia, Ucrânia, OTAN, Estados Unidos, né? O desencadeamento disso aí vai impactar, já vem impactando o mercado, no que tange ali a, a prudência, né, de exposição e tudo mais, mas o destrinchamento dessa relação ali pode causar ainda danos bem fortes ao mercado. É uma coisa que a gente tem que ficar muito, muito próximo vendo, né? Aqui uma diminuição da slowdown da economia chinesa, né? Aquilo que a gente falou de China desacelerando foi o que aconteceu um pouco no segundo semestre, e se ela desacelerar, voltamos a ter aqui um cenário de mais downside para o Brasil, e os outros, né? Os fatos ali que a gente realmente acaba não conseguindo mapear e que a gente tem que estar prontamente analisando quando eles aparecem no mercado. Certo, pessoal? Esse então foi o primeiro Macro Talks aqui que eu queria trazer para vocês. Desculpa se eu passei um pouco muito rápido, se não aprofundei muito, né? A ideia, na verdade, era passar um pouco mais dessa visão geral e aí, dependendo se tiver interesse, puxar um pouco dessas temáticas, aprofundar aqui em vídeos separados dentro do canal, certo? Então é isso, espero que tenham gostado. Vou pedir para você que ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, manda seu comentário, né? Manda sua pergunta, interage aqui com a gente, alguma dúvida para a gente trazer mais conteúdo com relação a esse mundo de investimentos. E é isso aí, espero que tenham gostado e até uma próxima.